Bom, eu desde domingo estava meditando nessa reunião aqui. Desde domingo eu estou ligado ali, ó, terça nós vamos nos reunir. E o que eu vou levar? Que palavra que eu vou repartir com os meus amigos, com os meus irmãos? E aí me veio no coração, já no domingo, um tema. E o tema é o último dia. O último dia. Você está preparado? Por óbvio, é inevitável, né? O último dia. A Escritura ela é repleta de textos que falam no plural dos últimos dias, e isso escatologicamente. Quando trata dos últimos dias, é aquela visão que os apóstolos tinham da consumação de todos os séculos. Que Jesus falava de um dia em que todos seriam reunidos diante de Deus, sem escapatória, e aí não se tratava de um dia que um iria na frente, outro mais atrás, não, mas um dia que o Senhor vai reunir todos os povos. Jesus chega a dizer que para esse dia haverá uma grande ressurreição. E uma ressurreição de todos. Todos que existem agora, dos que já existiram. Mas não é desse cunho escatológico que eu quero falar nessa noite. Eu quero falar de o último dia individual. O último dia de cada um de nós. Entende? Vai haver um último dia. Já houve para muita gente que foi antes de nós, e vai haver o nosso último dia. E aí é onde vem a pergunta: estamos preparados para isso? É sobre isso que quero tratar nessa noite. Quero falar um pouquinho sobre essa visão, que ela não é só uma visão evangélica por fluir do evangelho. Mas isso foi temas profundos tratados por filósofos, entende? A psicologia, desde que ela se apresenta como ciência, ela também trata disto. A psiquiatria procura trabalhar também nesta área, porque quem não se preparou para o último dia pode ter grandes problemas, grandes dilemas, angústias e sofrimento, até de pensar que haverá o último dia. E a Escritura, como cuida da nossa parte espiritual, que a Escritura ela vai mais profundo do que a psicologia. Ela trata de áreas que são muito mais profundas do que a psiquiatria. A Escritura trata do nosso espírito, da luz sobre a nossa consciência, onde pode haver uma preparação para encararmos todas as coisas que nos sucederem, inclusive nos preparando para o último dia. A Escritura trabalha tudo isso. E para nós conversarmos um pouquinho nessa noite, eu quero fundamentar tudo aquilo que vou falar a partir do Salmo 90 e o versículo de número 12, onde o salmista, dentro do contexto, mas isoladamente esse texto, ele diz assim: ensina-nos a contar nossos dias. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance sabedoria. É interessante porque ele deixa claro que quem não faz uma contagem dos dias se perde de tal maneira que vira ignorante. Porque o antônimo de sabedoria é ignorância, né? Então tem aí a ignose, né? Quando não há gnose, quando não há conhecimento, não há sabedoria. E ele diz, olha, para que a gente não fique sem sabedoria,
para que não tenhamos uma vida ignorante, sem conhecimento, sem entendimento. Ensina-nos a contar os nossos dias. Porque é na contagem dos dias, é quando a gente começa a contar os dias, que a gente percebe o que os poetas bíblicos e os apóstolos colocam como na forma da poesia. Só a vida da pessoa humana é como um conto ligeiro. É como uma piadinha que você conta para o outro no dia de festa. Você contou, todo mundo riu e acabou. Foi assim? Entende? É como a flor da erva que desabrocha, a gente admira, poxa, que flor bonita. Amanhã seca e o vento espalha. Ele ainda diz em sua poesia, o escritor bíblico, ele disse, a vida do homem é como um vaporzinho, sabe aquele vapor? Sempre que eu falo em vapor, eu lembro da chaleira. Você põe a chaleira lá sobre o fogo com água e daqui a pouco ela vai fervendo e começa a borbulhar. E você olha, começa a sair um vaporzinho no bico da chaleira, não é? Ele aparece e logo desaparece. Você vê ele saindo do bico da chaleira, mas não enxerga ele chegar até o teto. Você não enxerga, nem no meio do caminho aqui. Entende? Ele se dissipa, se acaba aqui, no vácuo, entre o fogão e o teto. Ele diz, assim é a vida do ser humano. Passa rápido, voa, entendeu? Passa de tal maneira que a gente nem vê. Principalmente quem, mergulhado nessa vida moderna, capitalista, de correria constante, vivendo no piloto automático, entende? Acorda, corre para o trabalho, toma o café da manhã, vai para o trabalho, almoça, volta, janta, toma banho, vai para a cama ou vai para ali uma atividade qualquer social, mas logo já está em casa para dormir, para acordar de novo, para ir de novo e tal. E isso vira uma rotina, naquilo que aqui já várias vezes foi falado, né, a partir do irmão Emiliano, vira uma rotina de pilotagem automática. Sujeitando aquela batida diariamente, e ele não conta os dias, não vê os dias. Um dia qualquer acorda e diz, meu Deus, parece que o tempo está acelerado. Quem já não falou isso, hein? Parece que Deus reduziu os dias, parece que... Não, está tudo do mesmo jeito. O Sol, ele está seguindo a sua órbita, a Terra está no entorno do Sol também orbitando, dentro do mesmo processo, entende? No mesmo tempo, desde a criação, não mudou nada. Quem mudou fomos nós, que saímos da vida sossegada, tranquila, de um adquirir, não correndo, mas de um plantar, dá tempo para colheita e depois colher. E aí nós saímos da linha da natureza e entramos, entende? Em uma outra dimensão. Nos submetemos a uma condição tão diferenciada que parece que o tempo encurtou. Só parece. Entendeu? Ainda que o tempo da vida é curto. Mas ele continua como sempre foi. É claro, vivemos em uma época que saímos do analógico para o digital e dentro de tudo que se faz hoje, não se escuta mais um vídeo na primeira fase do vídeo, entende? É velocidade de 1,5, é velocidade 2, para acabar o vídeo correndo, para a gente poder receber outra coisa em cima daquela. Um acúmulo de informação, um acúmulo de conhecimento enfadonho que está adoecendo. Estava lendo essa semana, alguns cientistas chegaram à conclusão que o cérebro não está suportando o aceleramento das informações. E para se proteger, alguns neurônios estão sendo bloqueados.
E é onde muitos estão adoecendo na sua psique, precisando de ajuda, precisando de socorro. Então vem essa mensagem: haverá um último dia. Quer eu esteja no módulo acelerado, quer eu esteja no módulo natural da vida, haverá um último dia. Melhor que eu desacelere, melhor que eu esteja dentro do fluxo da natureza, melhor que eu sossegue, melhor que eu queira menos, melhor que eu corra menos, melhor que eu usufrua mais. E dentro desse contexto, eu cheguei a refletir sobre Deus e eu. O que, por óbvio, é a reflexão da vida de Deus e você. Porque eu não sou diferente de você. Somos iguais. Somos irmãos. Não tem aqui alguém maior, nem menor. O que temos aqui é uma igualdade. E nem Deus não quer que nós vivamos num trabalho constante. Na igreja aprendemos que Deus quer que trabalhe, que Deus quer que produza, que Deus quer que faça mais. Então foi assim? Eu vim dessa igreja. Mas biblicamente não é verdade. Foi Deus quem criou o descanso. É Deus quem deseja que a gente viva descansado. É de Jesus a expressão: vinde a mim todos vós que estáis sobrecarregados. Eu alivio vocês. Vou aliviar vocês. Não quero vocês sobrecarregados. Não quero vocês numa canseira. Eu não quero vocês na correria, aflitos. Entendeu? Conquista sobre conquista, guerra sobre guerra. Não! Através do profeta Isaías, o Senhor até nos fala: olha, em sossegar, em ficar quietinho, está a vossa salvação. Em confiar em mim, está a vossa esperança. Não é maravilhoso? Aí, nessa correria toda, quem conta os dias? Quase ninguém. Quase ninguém. Eu, claro, não vou perguntar aqui para não envergonhar. Eu vou fazer a pergunta, mas não é para você responder. Quem nessa última semana fez conta dos seus dias? Não precisa responder para mim, não quero que ninguém passe vergonha. Mas eu sei a resposta. Eu sei a resposta. Quem nesse último mês se assentou e começou a refletir sobre os seus dias e a contar os seus dias? Estou aqui, faz igual aquele um que foi contar assim, né? Só, vim daqui, cheguei aqui, aí eles, 20 anos, 30 anos, 40 anos, 50, 60, agora é cova. Você entendeu? Quem está fazendo a conta? Quem é que está fazendo? Não da cova. Mas, poxa, eu estou mais perto do fim do que do começo. É a grande verdade. Irmão Adilson, mas eu tenho só 13 anos de idade. Eu tenho 13 anos de idade. Pois você já está mais, já foi 13 anos. E você com 20, já foi 20. É uma contagem regressiva para o seu nascimento eterno. É uma contagem, porque a gente chega aqui na Terra, né? O Criador nos trouxe até aqui o planeta Terra, e aí iniciou-se uma gestação de eternidade. Não é assim? Antes de você chegar aqui, teve uma gestação de 9 meses. Certo? E a mamãe não ficou lá contando assim, agora menos um dia. E aí depois, não fez a contagem regressiva, concordam? A mamãe contou assim, 1 semana, 3 semanas,
Agora são 8 semanas. E aí vai, até 9 meses, vai vir aí. Vai chegar. Essa é a contagem de quando nós viemos para cá. Certo? E havia uma sabedoria em cada mãe, há uma sabedoria. Entende? Não, agora está pertinho, não, tá? É para daqui a pouco. Está chegando. Tem até uma ciência que envolve isso. Sabe o dia, sabe o momento exato. O corpo, entende? Testifica da chegada. E daqui a pouco vem a chegada. Aquela que não conseguiu contar nada direito ainda tem a seu favor o arrebentar da bolsa. Entendeu? Aí, tá vindo aí, corre para a parteira, corre para o hospital. E aí acontece o nascimento. E daquele dia começa uma nova gestação. Começa uma nova gestação. Naquele dia nós vamos ter uma formação na terra. Um desenvolvimento na terra. Só que essa gestação ela é contada de trás para frente. Entendeu? É o contrário. Cada dia, chegou o primeiro dia, tá aqui, é festa lá em casa, não é? Mas é menos um dia. Eu até nunca entendi que eles pedem para a gente orar para agradecer mais um ano de vida. Não é mais um, é menos um. É menos um. Todo mundo canta parabéns e tal, e é uma festa, uns fazem umas tortas bonitas, bota ali para comemorar mais um ano de vida. Não é menos um ano de vida. E é inevitável, vai chegar o último dia. Vai chegar o último dia nessa contagem regressiva da gestação do humano na terra para o nascimento do humano na eternidade. Porque a gente atinge o clímax da eternidade quando chega o último dia aqui. E é nesse sentido que o escritor, ele diz: ensina-nos a contar os nossos dias. Os meus estágios. Que eu tenha esse olhar. Que eu sou finito aqui. Que não vou estar aqui para semente. Que não vou ficar aqui para sempre. Isso é de uma suma importância, essa contagem, porque ela me traz a percepção de uma série de coisas que modificam a minha vida, que transformam a minha vida. Quando eu aprendo a contar os meus dias, eu fico mais maleável, me torno mais manso, entendeu? Mais tolerante. Eu começo a ter uma perspectiva de menos correria, mais sossego. Eu passo a gostar de estar mais tempo com os meus. Eu passo a gostar de gastar mais horas, entendeu? Tranquilo. Eu começo a ter uma percepção diferenciada. A percepção que Jesus tinha da vida. Ele viveu isso em plenitude. Ele viveu 33 anos, mas ele viveu plenamente. Aquele jovem de 33 anos viveu melhor e muito mais, olha o que eu estou falando, do que os anciões aqui de 60, 70, 80. Entendeu? Ele soube viver, ele soube contar os seus dias. Ele sabia contar os seus dias tão bem que o pai pôde revelar para ele quando seria o último dia. Alguns não dá nem para contar porque não adquiriram nem estrutura psíquica para o pai poder revelar: amanhã eu vou te levar. Ele morre hoje, o pai não querendo matar antecipado, não diz nada. Não diz nada, né? Tem gente que se ouvir: filho, deixa tudo em ordem aí, faz o testamento, passa
a documentação, que semana que vem eu venho te buscar. Entende? Meu Deus, não arruma nada, não faz o testamento, não passa a escritura para ninguém, entende? Entra num desespero que é capaz de perder a mente. Não é assim? É capaz de perder a mente, se desesperar, porque não sabe fazer contagem dos dias. Jesus soube contar os seus dias. Davi soube contar os seus dias. Paulo soube contar os seus dias. Quando você lê a história desses homens na Bíblia, Deus pôde dizer para eles o dia deles. O dia deles. Porque estavam prontos, estavam preparados, porque adquiriram musculatura psíquica, espiritual. Entende? Conseguiram colocar o sucessor no lugar deles, como no caso de Davi, que pôde escolher Salomão para ocupar o seu lugar. Entende? Como o caso de Abraão, Isaac, Jacó, que conseguiram abençoar sua posteridade, que conseguiram chamar os filhos, vem cá, ó, Deus vai levar o papai. Ele ia, sabia o dia que ele ia, né? Ó, Deus vai levar o papai. Ele reuniu os filhos tudo lá, o Jacó. E saiu abençoando um e abençoando o outro. Só, segue por aqui. O caminho é esse aqui. Entende? Ele aprendeu a contar os seus dias. E Deus pode revelar para ele o seu futuro. Entendeu? No caso de Elias, que bem lembrou o irmão Nivaldo aqui, pôde deixar um sucessor treinado, porque recebeu por antecipação que ia embora. E Deus ia levar ele. Você está entendendo? Então, haverá o último dia. A questão é, eu estou preparado para o meu último dia? Eu estou preparado para isso? Estou pronto? Porque, infelizmente, por não fazer contas, por não compreender os seus poucos dias, alguns levam a vida de qualquer maneira, atrapalhada, com problemas, com rixas, com confusão. Entendeu? Alguns, ao invés de exalar o bom cheiro de Cristo na sua família, exalam o mau cheiro do adversário. De inimigos que querem destruir, que desejam o mal do outro. Às vezes até dentro da família, os casais não vivem bem, não fazem conta dos seus dias. Entendeu? Aí não toleram nada, não suportam nada. Tudo é feito de uma forma complicada, pesada. Entende? Em alguns lares não existe nem amor. Só um jogo de interesse. Eu não deixo ele por causa da aposentadoria. Eu não deixo ela porque quem que vai lavar a minha roupa? Oh, meu Deus do céu! Que vida podre, que vida ruim. Entendeu? Porque está sem sabedoria, está na ignorância. Na expressão do Jair aqui no início, está em treva. Falta luz. Falta essa luz chamada Jesus. Entendeu? Que ilumina o caminho, que transforma o ser, que transforma a visão, que clareia as coisas, que amplifica a mente, que elastifica a consciência. Então, olha que coisa interessante aqui para nós. O último dia vai chegar, quer eu queira, quer eu não queira. Quer eu esteja pronto ou eu não esteja pronto. Ele vai chegar. Então, melhor é que eu esteja pronto. Melhor que eu possa fazer aquela oração, entende? Ora vem, Senhor Jesus. Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Entendeu? Meu filho, tá chegando o teu tempo.
teu último dia está próximo, e eu poder dizer: vem, Senhor Jesus. Vem, meu Deus. Estou em tuas mãos. Coisa maravilhosa, né? Depois de eu entender o meu caminho, Deus pode me ajudar a consertar todas as coisas. Ele pode me ajudar. Ele não vai consertar as coisas para mim. Olha o que eu estou dizendo. Quando alguém disser para ti: não, Deus vai resolver lá o teu problema. Não, você resolve o teu problema. Ah, Deus vai cuidar das coisas. Não. Deus vai te ensinar, Deus vai te orientar, e você vai resolvendo, você vai consertando. Peça perdão para quem tem que pedir perdão. Tire a mágoa, se tem dentro. O ódio, joga fora. Vai substituindo aquilo que está plantado em você. Substitui as plantas amargas, as raízes amargas, por aromas e delícias das doçuras do grande jardim de Deus, o Éden, onde floresce o amor, a bondade, a misericórdia, a graça em abundância, rios de Deus que fluem no interior de quem crê nele, de quem confia nele. Louvado seja Deus. Que esses rios do Senhor fluam em nós, que o seu Espírito sopre sobre nós, para que se derrame os aromas desta nova jardinagem do grande jardineiro chamado Jesus, que ele tenha liberdade na nossa vida, que ele tenha espaço na nossa alma, que seja ele a luz da nossa consciência, e que vivifique o Senhor, o Espírito de cada um de nós, para sermos como Ele mesmo é, santo, aleluia, abençoadores de Deus, porque são abençoados também de Deus. Louvado seja o nome do Senhor, que flua em nós essa graça. Se nós formos recorrer à filosofia, eu anotei aqui, há uma reflexão filosófica que diz que refletir sobre a finitude estimula a consciência a ter decisões mais conscientes. Ainda diz, encarar a morte é essencial para viver com verdade a urgência. Entendeu? E urgência melhor. Então, encarar que nós temos um último dia deve fazer de nós pessoas rápidas, ágeis, habilitadas a ter uma vida melhor. Não dá para adiar por muito. Eu não sei se vou estar aqui amanhã, você não sabe. Então, o grande negócio é na luz da reflexão do Evangelho de Jesus, cada um de nós começar a nos transformar na força do nosso entendimento hoje mesmo. Hoje mesmo. Não ir adiando aquilo que precisa ser feito. E isso eu digo em relação às nossas escolhas, aos nossos hábitos, aos consertos que precisamos realizar em nós mesmos, a reforma da nossa própria vida, a transformação em nós por uma renovação de entendimento deve ser feita com urgência. Que não haja em nós nada que, nos chamando o Senhor daqui a pouco, nos impeça de estar com Ele. Oh, meu Deus, que o seu chamado não me decepcione, não me frustre, pelo fato único de a minha consciência me acusar de problemas e que eu não resolvi. De problemas que eu não fui lá consertar, de coisas que eu não fui arrumar. Que ao me chamar o Senhor, que ao te chamar, não sejamos impedidos de seu reino, por deixarmos em total adiamento aquilo que precisava ser feito, mas que em nós
pela sabedoria de contar os nossos dias, pelo entendimento de que haverá um dia final e que esse dia pode ser amanhã, eu devo ter urgência em arrumar tudo. Se tem que pedir perdão, que eu peça perdão. Se tem que perdoar, que eu perdoe. Se tem que abraçar, que eu abrace. Se tem que aproximar, que eu aproxime. Se tem que agir com verdade, que eu seja verdadeiro. Se tem que deixar para lá, que eu deixe para lá. Se é preciso perder, que eu aprenda a perder. Porque, como disse São Francisco, é perdendo que se ganha a vida eterna. Oh, glória a Deus! Bem abençoado todos os que perdoam. Abençoados todos os que sabem deixar para lá. No aspecto de não cobrar, de não exigir, de não levar as coisas, entende? No ferro e fogo. Não. Os que têm a humildade de reconhecer que são tão falhos quanto aqueles que falharam com eles. Essa é a grande verdade. Bom, sabendo que o dia vai vir e que não dá para fugir, como nós temos nos preparado? O que temos feito? Como é que temos agido? Como é que têm sido as nossas palavras, as nossas conversações, as nossas atitudes? Como nós temos nos preparado? Estamos em paz com Deus? Primeira grande pergunta. Estou bem com Deus? Estou buscando a Deus? Estou temendo a Deus, temendo no sentido de respeito, respeitando, honrando. Como é que eu estou com Deus? Sabendo que a qualquer hora eu posso sair daqui. Que lugar Ele ocupa na minha vida? É o primeiro lugar? Qual o valor dele para mim? A minha preparação envolve esses questionamentos. Eu o tenho buscado? Eu o tenho valorizado? Ou eu só procuro quando eu estou em apuro? Ou quando um diagnóstico é negativo a mim? Ou eu só procuro por ele quando as coisas estão ruins? O mar está revolto? Qual é a minha preparação no âmbito da minha relação com Deus? Segundo, nos que se envolvem comigo, nos relacionamentos diários. Como é que eu estou me relacionando com as pessoas? Como é que eu estou tratando as pessoas? Como que eu tenho lidado na vida? Se eu aprendi a contar os meus dias, eu sei que meus dias são tão pouquinho, que tem coisa que é um besterol eu vou levar para frente. Entendeu? Como é que eu me relaciono? Eu tolerando, respeitando, amando, entende? Querendo o bem, repartindo. Como é a minha preparação no sentido dos relacionamentos diários? Eu vivo com propósito? Como é a minha preparação em mim mesmo? A minha vida tem um propósito? Ou eu vou no fluxo? Infelizmente tem pessoas que passam por aqui e não deixam saudade. Entendeu? Tem pessoa que não serve para nada. Você já entendeu? Não é que ela não tenha valor, é que ela não se dá valor. É que ela não se predispõe a fazer alguma coisa. Tem gente que não reparte um pão com ninguém. Que não dá um chinelinho para um pé descalço. Tem gente que tem a coragem de, na hora de almoçar, Senhor, obrigado por esse alimento, multiplica, Senhor, já tem o suficiente que ele nem consegue comer tudo. Vai ter que guardar para a noite e ainda pede para multiplicar, entendeu? Multiplica, Senhor, esse alimento, né? Não é assim? E aí depois, assim, para finalizar a oração, ele vem com uma hipocrisia sem tamanho.
Lembra-te também dos órfãos e das viúvas, Senhor, e daqueles que não têm nada para comer. Ele nunca visitou um órfão, nunca visitou uma viúva em suas necessidades, e nunca repartiu nada com quem não tem, e vem pedir para o Senhor abençoar. Ah, Jesus! Jesus é muito maravilhoso, Deus é muito bom. Porque, dava para dar um pedal a Robinho quando ele está ali orando, não dava? Ainda bem que Deus é melhor do que eu. Mas você entende? São os vícios das orações que não têm reflexão, das palavras ditas sem valor, é só da boca para fora, porque está habituado a orar naquele momento. Entendeu? Aí não tendo reflexão, consciência do que fala o que é repetitivo. E ainda fala dos católicos que rezam. Porque diz, a reza é uma repetição. Tá, e a oração feita desse jeito não é uma repetição também? Vãs repetições. Entendeu? Deus, Ele quer que a gente tenha propósito disso, não. Olha, eu posso não pregar, eu posso não sair por aí distribuindo folhetinho, porque eu tenho uma certa timidez, mas é o seguinte, eu posso repartir sim. Eu posso saber onde está o necessitado e eu dar um pedaço de pão para ele. Eu posso calçar um pé descalço, eu posso dar uma blusa das que eu tenho aqui, uma camisa, uma camiseta para aquele que não tem. Eu posso. E eu vou procurar onde tem alguém que precisa e eu quero ajudar. Eu quero fazer. Passa a ter um propósito na vida. Entendeu? É bom lembrar que os convidados a entrar no reino do Pai, segundo as palavras de Jesus, vinde benditos de meu Pai, possuir por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, ou antes da fundação do mundo. Esse convite só é feito a quem? Eu tive sede. Eu tive fome. Eu estive nu e me vestiste. É uma vida com propósito. Vida com propósito não é você viver dentro da igreja, entende? Fazendo um monte de coisa dentro da igreja. Não. Não. Vida com propósito é você ajudar quem precisa. É você fazer o bem para quem está necessitado. É você cobrir o nu. É você esquentar com um cobertorzinho teu aquele que está com frio. É você dar a comidinha porque está com fome. É repartir o que você tem. E não cerrar as tuas mãos para o pobre, para o aflito, para o necessitado. Mas abrir a tua mão. Entendeu? Ser generoso para com o próximo. É isso. Uma vida com propósito. E a Escritura diz, se hoje, Hebreus 3,15, ouvirdes a sua voz. E eu creio que Deus está falando aqui hoje à noite. Entendeu? Para alguns sem discernimento pode pensar, mas é o irmão Adilson que está falando. Não, Deus está falando comigo. Eu penso que está falando com todos aqueles que, não endurecendo o coração, abre os seus ouvidos para receber a palavra de Deus no seu coração. Porque são palavras do Senhor para nós. Ora, quem não se prepara, entende? Chega no último dia desesperado, angustiado, atribulado. Entende? Pessoas que vai se aproximando do fim. Eu tenho encontrado pessoas despreparadas até para a mensagem dos últimos dias. Pessoas que têm medo da besta, medo da perseguição, medo da fome, medo da guerra, medo dos terremotos, medo dos abalos sísmicos da terra, medo do vulcão que pode explodir, medo tem gente que até tem uma fantasia mística e tem medo, né, de uma série de bichinhos que pode cair na terra. Ei, não é para nós ter medo. É para nós alcançarmos coração
sábio. E um coração sábio confia em Deus. E quem confia em Deus não tem medo. Tem de fé em Deus. Vamos lá? Fé é? Não escutei. Fé é? Coragem. Vamos começar tudo junto? Vamos. Um item primeiro. Fé é? Coragem. Que mais? Confiança. E que mais? Fidelidade. Isso é fé. Poder de Deus é fé. Deus, dá-me do teu poder e vou subir o monte para ter poder. Poder é fé. É fé. Não é assim? Como é que o cego enxergou? Pela fé. Como é que a mulher Ciro-Fenícia conseguiu a libertação da filha? A filha em casa e ela andando atrás de Jesus ali. Como é que ela conseguiu? Fé. Como é que a mulher hemorrágica chegou e disse, recebeu a cura da sua hemorragia? Fé. Fé é poder. Entendeu? Mas poder é coragem. Coragem. Já viram algum covarde conseguir alguma coisa? A Escritura traz um exemplo muito legal quando fala de Gideão. Gideão era um sujeito covardão, tá? Tem gente que diz, eu quero ser um Gideão. Eu disse, eu não quero. Ele era um covardão, ele era um cara que Deus usou, porque Deus usa o que não é para confundir o que é. Entendeu? Então, na lógica, Deus usou o Gideão, um covardão, medrosão, entende? Para comandar 300 corajosos. Ele tinha comando. Não, pois é, para comandar 300 corajosos. Mas foram embora 32 mil. Entende? Covardes. E sabe como é que eles foram embora? Deus foi fazer um teste, disse, bota pro Gideão, bota aí, o Gideão numa tremedeira, entende? O Gideão era uma tremedeira só, entende? E Deus disse, não, faz o seguinte, tem muita gente aí contigo. Como é que é, Senhor? Eu estou achando que é pouca gente. E o Senhor diz que é muita? Disse, vamos fazer um teste aí, vamos ficar só com os corajosos. Aí fez um teste lá no rio, o que bebia água como um cão lambendo a água, entende? Era covarde. E o que pegava e vigiava e pegava com a mão aqui, tomava olhando para lá e para cá, isso era corajoso. E foi fazendo o teste, e separou aqui, 300 para lá, o Gideão olhou para os 300. Esses aí vão embora. Aí Deus disse, não, agora tu diz para os covardes. Primeiro, antes disso, ele diz para os covardes ir embora. Foi uma multidão embora. E agora Deus, esses aqui também tu manda embora. Fica só com esses 300 ali. Como é que é, Senhor? Depois disso que ele vai fazer prova de lano sereno, tira lano sereno, bota lano sereno, fazendo prova com Deus. Tem gente que pensa que fazer prova com Deus é uma coisa maravilhosa, uma coisa grande. Quem só faz prova com Deus quem está com medo. Quem está incrédulo, para quem falta fé. Ninguém que tem fé fez prova com Deus. Você está entendendo? Só os medrosos fizeram prova com Deus. E aí, Gideão, é com esses 300 aí. Aqueles 300, eles não fizeram prova. Aqueles 300 não ouviram a voz de Deus, só ouviram o chamado de Gideão. Não tiveram uma revelação. Aqueles 300, pensa, 300 corajosos. 300 que confiavam. 300 fiéis a Deus. E eles venceram a batalha. Você está entendendo? Tem aí. Conte os seus dias e se atenha que haverá o último dia. E que Deus, em sua sabedoria, ocultou de nós o último dia. Ele ocultou.
e que nós devemos nos preparar para esse grande dia da nossa vida, o último. Ora, para concluir aqui, que as horas foram embora, né? Tinha tanta mais coisa para falar aqui, aí eu... Mas deixa, outro dia eu falo mais, tá? Sim, exato. Ali todo mundo para pensar, na casa do luto, todo mundo pensa, ai, a vida é passar rápido, é verdade. Foi tão novo, tá com 100 anos, foi tão novo. Entendeu? Entende? É tudo. Não é assim? Nunca ninguém está conformado com a idade, Cláudio. Não, é todo. Entende? Morreu com 100 anos, foi tão cedo, tinha tanta coisa que ele queria fazer ainda. Entende? Mas não adianta. O que importa é estar preparado para ir. O que importa é isso. Porque os que se preparam, eles causam uma coisa interessante. Ainda que haja lágrima nos que ficaram, mas fica uma consolação. Fica uma consolação. Ah, meu pai foi, mas o meu pai era um homem tranquilo, meu pai viveu bem com a minha mãe, o meu pai, ele era uma bênção na nossa vida, o meu pai deixou um exemplo de caráter, um legado. A história dele é maravilhosa. Oi, a irmã, minha mãe foi. É doído, eu vou chorar. Mas a minha mãe deixou uma história maravilhosa. Ela servia a Deus. Minha mãe não tinha raiva de ninguém. Minha mãe, ela não tinha rancor. Tinha um coração perdoador. O exemplo dela. Vivia em paz a minha mãe. Entendeu? O meu filho foi. Mais doído quando o pai leva o filho, né, para o sepultamento. Meu filho foi, mas o meu filho foi uma bênção. Meu filho me respeitava. Eu tenho certeza que ele está com Deus. Eu tenho certeza que ele encontrou o Senhor. Meu filho era assim, meu filho... Entendeu? Que coisa boa! Agora imagina, o meu pai foi. Mas ele e a minha mãe estavam preparando o divórcio. Oh, Jesus! Misericórdia! Meu pai foi, mas era um adúltero. Não sei se está com Deus, não sei se não está com Deus. Que coisa triste. É uma dor tremenda. Entendeu? O meu irmão foi. Pena que andava todo errado, todo esculhambado. Vivia uma vida medíocre, sem propósito. É disto que se trata. Haverá um último dia. E eu preciso chegar no último dia. Nós precisamos chegar no último dia com um legado. Entendeu? As pessoas que vão lá precisam ter colhido algum fruto da nossa vida. Entendeu? Eles precisam. Que pena que foi já. Que pena. Quem vai assim, quem parte assim, deixando para trás uma boa história, deixando para trás um bom comportamento, uma vida digna, uma vida honrada, uma vida de glória, uma vida abençoada, uma vida de testemunho com Deus. Quem vai? Ele não morreu, mas partiu para a vida eterna. Louvado seja Deus. Foi para a vida eterna, vive eternamente. Os que ficaram vão se encontrar com Ele, se servirem a Deus. E quem fica, ainda que chora, receberá consolação, porque vai se lembrar que era uma vida com propósito, era uma vida abençoada. Não é assim que a gente lembra de Jesus? Não é assim que lembramos dos apóstolos, dos profetas, dos patriarcas? Todos aqueles que honraram a Deus, não nos lembramos deles com uma memória abençoada e com graça nós falamos dos seus nomes, porque serviram a Deus. Olha, passaram-se os milênios e hoje se fala o nome Abraão e logo vem o pai da fé,
o homem da confiança, o corajoso que largou tudo para obedecer à voz de Deus. Oh, glória a Deus! Isso é maravilhoso! Já pensou? Quem se prepara quando chega o seu último dia, terá a honra do patriarca, a honra dos que serviram a Deus, terá a honra do próprio Deus. Oh, louvado seja o Senhor! E mais do que isso, os anjos os receberão. Você sabe aqui, quem já está aqui há tempo sabe, quem são os anjos que os receberão. Seu pai, sua mãe, seu irmão, seus amigos que foram antes de você, todos aqueles que você amou e aqueles que você ainda ama, porque você os carrega no coração, pois são de abençoada memória, são pessoas que serviram a Deus. Então, nessa mensagem de hoje à noite, que devo encerrar aqui, como eu disse, teria muito mais coisa para falar, mas o tempo já não dá mais. Então, aqueles que aqui estão ouvindo essa mensagem nessa noite e aqueles que estão nos assistindo através das redes sociais, prepare-se para encontrar com Deus. Prepare-se para o seu último dia e então viva feliz. Porque a preparação para um encontro com Deus que me faz viver feliz. Quando eu me preparo para o último dia, então não importa quando ele chegará, eu serei feliz aqui e para todo sempre. Louvado seja o Senhor. Eu andarei aqui com a consciência limpa, com fé viva, com gozo no coração, pois eu andarei leve, puro. E está escrito assim: bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão Deus. Oh, glórias ao Senhor! Eles verão a Deus. Você entende o que é isso? Quando o nosso coração está puro, nós vemos Deus e nós vemos Ele em todo lugar, o tempo todo. Nós vemos Ele abençoando a nossa vida o tempo todo. Oh, aleluia! Nós não nos desesperamos diante de nada. Nós não sucumbimos diante das adversidades, não ficamos embaraçados com os embaraços da vida, porque estamos iluminados, abençoados, o Senhor nos guia. Amém, queridos? Guarde essa palavra no seu coração, deixa ela expandir dentro de você. O tempo, como eu disse, passa rápido. E eu tinha tanta mais coisa para falar, tem tanta coisa aqui para falar, Nivaldo. Entende? Parece até que é o meu último dia. E oxalá, né, eu fosse mesmo agora o meu último dia e eu daqui voasse. Entende? Com o meu coração cheio do gozo de Deus, das certezas, das alegrias de uma vida que está pronta para ouvir o chamado. Como cantava Esdra, o cantor, entende? Ouvindo eu Jesus chamar, responderei. A força que atrai a mim é forte, não vacilarei. Oh, glória a Deus! Louvado seja o nome do Senhor. Amados, a vida de uma pessoa preparada para o último dia é uma vida que é cheia de alegria aqui, pela esperança das alegrias de lá. É maravilhoso. Tem gente que pensa, está preparado, então não gosta mais de viver aqui, então não gosta. Não! A pessoa preparada cada vez gosta mais da vida aqui, cada vez gosta mais das pessoas. É aquilo que o Jair falou. Ele tem um olhar a partir do olhar de Deus e ele vê a terra cheia da glória do Senhor, o que o faz regozijar-se em Deus. Só que se ele entende que está chegando o seu último dia, ele mais alegre ainda fica. Mais alegria ele tem, porque ele sabe que a vida é maior, a que está por vir, do que aquela que está sendo vivida aqui. Amém?
Que Deus nos ajude a viver uma vida com propósito, preparados para nos encontrar com Ele. Quem não está em pé, nós vamos agradecer ao Senhor esse encontro.